bem-vindos ao curso de Oncohematologia. Eu sou a doutora Maria Zilda, sou pediatra e infectologista, médica assistente do Instituto da Criança e do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil do Departamento de Pediatria da USP. Sou também coordenadora do Centro de Imunizações do Hospital Sírio-Libanês. O tema que eu vou abordar hoje é a vacinação, mas a vacinação em indivíduos especiais, os indivíduos assim chamados imunodeprimidos. Pela complexidade do tema e pela extensão do tema, eu decidi dividir essa aula em 3 blocos. No primeiro deles, que nós vamos começar agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é vacina, o que é o sistema imune, antes de entrar propriamente dito nas imunizações específicas com cada vacina e com cada tipo de paciente. Então vamos lá. O que são vacinas e o que é imunização? Qual é o conceito de vacina e qual é o conceito de imunização? Bem, vacinação é o ato de vacinar ou de aplicar uma vacina. Primeiro eu vou explicar um pouquinho por que esse nome, vacina, de onde se originou. Se originou da palavra vaccinia, que é uma palavra em latim que denomina o agente infeccioso da varíola bovina. É bom citar, é sempre importante lembrar esse grande homem, foi o Edward Jenner, um cientista britânico, que em 1789 inoculou o agente da varíola bovina que estava presente na pele de pessoas que ordenhavam animais doentes, e ele inoculou esse agente em indivíduos sadios que estavam expostos à infecção pela varíola humana. O que ele descobriu é que os indivíduos inoculados apresentavam uma forma branda de doença e se tornavam imunes à varíola humana. Esse procedimento que o Edward Jenner fez lá em 1789 somente demonstrou que era possível provocar a formação de anticorpos, de substâncias protetoras contra determinada doença através da administração de agentes infecciosos atenuados, que eram não virulentos e imunogenicamente ativos. Esse monte de palavras que eu acabei de falar e que a gente vai destrinchar a seguir, é o conceito de imunização. Então, o que são vacinas? Aquilo no qual, as substâncias nas quais se apoia a imunização. Vacinas são imunobiológicos, são substâncias químicas e imunobiológicas, porque todos eles, de alguma maneira, têm a ver com algum animal ou algum micro-organismo. Essas substâncias, ao serem introduzidas no organismo de um animal, desencadeiam uma reação do sistema imune muito próxima, muito parecida àquela que ocorreria no caso de uma infecção por um determinado agente patogênico, seja ele vírus ou bactéria. Então, quando a gente faz uma vacina, aplica uma vacina numa criança, a gente está querendo produzir nela uma reação bastante próxima daquela que ela teria se tivesse adquirido a doença, mas uma reação muito branda, que tem uma característica, apesar de não ser uma infecção grave, ela produz no indivíduo vacinado a possibilidade de ele ser protegido contra aquela mesma infecção. Assim como no caso de uma infecção, essas substâncias têm a capacidade de induzir e estimular a produção de anticorpos. Nós vamos falar um pouco do que são anticorpos. São estes anticorpos que tornam o organismo humano imune ou o mais resistente a esse agente patogênico específico e às doenças que ele provoca. Essas substâncias ou imunobiológicos podem ser várias coisas. Em geral, são proteínas. Podem ser também toxinas, partes de bactérias ou vírus, ou mesmo vírus e bactérias inteiros, atenuados ou mortos. Há 2 tipos de imunização. Existe uma imunização chamada imunização passiva, que é passiva porque a gente administra já prontinho o anticorpo protetor previamente constituído. É muito bom isso e é muito importante, porém, essa imunidade só existe para algumas doenças e essa imunidade é passageira. É como se você fornecesse os anticorpos já prontos e eles fossem se gastando no organismo do indivíduo que os recebe. Muito diferente disso é a imunização ativa. A imunização ativa é a administração de antígenos para induzir a formação da imunidade humoral, que são os anticorpos, ou uma reação imune mediada por células em resposta a micro-organismos específicos. Esta imunidade é adquirida através da vacinação, é específica e duradoura. Às vezes dura para toda a vida.
a gente sabe perfeitamente que algumas vacinas a gente vacina só uma vez. A imunização passiva, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou você pode administrar a gama-globulina ou o anticorpo pronto, humano normal, preparado a partir de um pool de uma quantidade de soros de pessoas, de diversos doadores, que contém anticorpos contra as principais viroses e patologias comuns. Essa administração confere proteção de curta duração, como a gente já falou. Além disso, você pode fornecer imunoglobulinas específicas. Estas são preparadas a partir do soro de indivíduos que foram recentemente imunizados ou que estão convalescendo de algumas infecções. Contém níveis altos de anticorpos específicos contra cada doença e podem conferir proteção imediata às pessoas expostas. Nós só possuímos alguns tipos de imunoglobulinas específicas. As mais importantes são aquela contra a hepatite B, contra o tétano, contra a varicela, que é especialmente importante nos pacientes imunodeprimidos, e há também a imunoglobulina específica contra a raiva. E quando a gente começa a falar então da imunidade adquirida e da imunidade adquirida ativa por vacinas, quais são os tipos de vacina que a gente conhece? Existem alguns tipos de vacinas e isso faz muita diferença porque é diferente a maneira como elas imunizam os indivíduos, as suas contraindicações, o tempo de ação e a potencial imunogenicidade de cada um desses imunobiológicos. Então, primeiro nós temos as vacinas vivas atenuadas. Essas foram as primeiras vacinas que foram desenvolvidas. Se vocês se lembram da história do Jenner, lá no final do século XIX, as bactérias ou vírus atenuados, quando ele fez uma vacina de uma bactéria viva atenuada. Pegou, inoculou aquilo que havia na pústula da ferida de alguém que estava com uma doença derivada da vacina dos animais que estavam sendo ordenados e colocou essa mesma secreção em outro indivíduo. Então, utilizou a bactéria viva. As vacinas vivas atenuadas, elas são capazes de infectar ou se replicar dentro do hospedeiro, mas a virulência dela é muito reduzida e elas não são capazes de causar doença. Estas vacinas produzem uma imunidade duradoura. Às vezes, a maioria delas, basta apenas uma única dose para você ficar imunizado, geralmente por muitos anos. Entretanto, estas vacinas possuem um pequeno risco de reversão para o padrão da cepa selvagem virulenta, como pode acontecer, por exemplo, com a vacina Sabin. O que é isso? É o seguinte, a vacina Sabin é a vacina mais perfeita que já foi feita. Ela é uma vacina que imuniza, se você vacinar contra 70 pessoas de uma comunidade de 100 com a vacina Sabin oral, você está automaticamente vacinando a 100, porque ela se dissemina na comunidade através das excreções das pessoas vacinadas e isto consegue imunizar os outros. Então, ela é uma vacina que consegue transformar o vírus selvagem que existe distribuído entre a população em vírus vacinal, que não é virulento. Mas o que aconteceu com a vacina Sabin? A partir de um certo momento, se notou que ela conseguia, que em alguns casos era possível que a vacina, que a cepa vacinal se transformava em cepa selvagem virulenta. Produzia, em alguns indivíduos vacinados, um tipo de poliomielite vacinal, uma doença parecida com a polio causada pelo vírus vacinal. Esse é um risco de qualquer vacina viva atenuada. Os imunobiológicos desta espécie são extremamente importantes, eles imunizam muito bem, eles são para uma imunidade rápida e muito duradoura, mas existe um pequeno risco de reversão para o padrão da cepa selvagem virulenta. Não são todos, em alguns acontece. Por isso é que hoje, em indivíduos imunodeprimidos, nós não utilizamos a vacina Sabin e utilizamos a vacina Salk. Nós vamos falar disso depois. Outras vacinas, outro tipo de vacina, são as vacinas inativadas. Estas não contêm micro-organismos vivos. São micro-organismos inativados, que foram inativados por processos físicos ou químicos que retêm a imunogenicidade, mas não retêm a infectividade. Então, eles não conseguem infectar ninguém, causar nenhuma doença. Essas vacinas, por conta disto mesmo, são menos efetivas que as vacinas vivas atenuadas. Elas produzem imunidade de longa duração, mas muito menor do que a vacina viva
atenuada. Essa longa duração também depende de você. Para você consegui-la, você precisa fazer geralmente 3, 4 doses de vacina e dar reforços também. Todos nós conhecemos vacinas que são assim. São boas? São excelentes. Mas em termos de imunogenicidade, ficam muito a dever as vacinas vivas atenuadas. Mas não têm os riscos que aquelas têm. E podem ser dadas em quase todas as pessoas, inclusive nos nossos pacientes imunodeprimidos. Além disso, há outras vacinas que não são feitas de bactérias inteiras, nem vivas e nem mortas atenuadas. São as vacinas compostas por toxoides. Um exemplo bastante comum é a vacina tetânica, que são toxinas bacterianas que se tornaram não tóxicas também por processos físicos e químicos, que retêm a habilidade de estimular a produção de antitoxinas. São extremamente boas, dão uma imunidade bastante duradoura e geralmente você também precisa de mais do que uma dose e essa imunidade se esgota em algum tempo. Por isso, eu vou falar agora e vou repetir outras vezes, todo mundo tem que se vacinar contra tétano, mesmo quem já é imunizado desde pequeno, depois dos reforços necessários, tem que fazer um reforço a cada 10 anos, porque a imunidade contra o tétano vai se perdendo ao longo desse tempo. Além disso, tem vacinas de subunidades, que são vacinas mais modernas, constituídas de frações purificadas de micro-organismos que conseguem estimular uma imunidade protetora. São vacinas extremamente sofisticadas na sua produção, difíceis de serem conseguidas em laboratório e também extremamente imunogênicas. Vou falar aqui, além destes 4 tipos de vacina, existem também, todo mundo já deve ter ouvido falar da vacina conjugada e da vacina que não é conjugada. É o seguinte, algumas vacinas, por serem feitas não com partes proteicas, e sim com outros tipos de substâncias químicas, não conduzem a uma boa imunidade em crianças muito pequenas. Por causa disso, porque se deseja imunizar essas crianças pequeninas, se conjuga estas proteínas, estas vacinas com outras epítopos de outras vacinas, algumas outras substâncias, para que elas conjugadas consigam induzir uma imunidade a partir de crianças com 2 meses de idade ou menos, ou mesmo ao nascer. Nós vamos falar disso também depois. Então, quais são os tipos? Falamos dos tipos, vamos ver quais são elas. As vacinas inativadas, a gente tem basicamente estas que estão aqui colocadas. Vacina contra coqueluche, a vacina contra pólio, a Salk, que é uma vacina inativada, a vacina contra a gripe, contra a hepatite A, contra a cólera, contra a raiva e contra as encefalites japonesas, que aqui entre nós não são muito frequentes. As vacinas vivas atenuadas, aquelas primeiras sobre as quais eu falei. O sarampo, a rubéola, a cachumba, a pólio, não a Salk, sim a Sabin, a vacina oral contra a pólio, o BCG, que todos os nossos bebês fazem ao nascer, a vacina contra a varicela, a vacina contra a febre amarela, um tipo de vacina contra a febre tifoide por via oral e as vacinas orais também contra o rotavírus. Estas vacinas vivas atenuadas são aquelas que nós temos que pensar quando eu como vocês, trabalhamos com imunodeprimidos ou estamos em contato com imunodeprimidos. Estas vacinas são as vacinas, a grande parte delas contraindicada em indivíduos imunodeprimidos, pelo menos em algum momento da sua imunodepressão. As vacinas de subunidades são as vacinas contra a coqueluche acelular. Vejam que a vacina inativada contra a coqueluche é a vacina tríplice comum. A vacina de subunidade é a coqueluche acelular, que não está disponível na rede pública, somente nas clínicas de vacinação. A vacina contra hemófilos influenza, contra o pneumococo, contra o meningococo, contra o antrax, as vacinas contra o HPV, vacina contra a hepatite B e contra a febre tifoide intramuscular e não oral. E as vacinas de toxoide nós temos apenas 2, a vacina contra a difteria e a vacina contra o tétano. Se vocês se lembram das nossas apresentações de vacinas disponíveis, que todo mundo conhece, pensando apenas na vacina tríplice, difteria, tétano e coqueluche, vejam que ela é uma vacina que contém 2 toxoides e uma vacina de subunidade, se for a celular, ou uma vacina inativada. Então, tanto esta
como as outras vacinas que são, em que várias doenças são unidas numa mesma vacina, podem ser constituídas por vacinas de vários tipos diferentes. Essa tabela fica aí para vocês verem como é que é cada um dos tipos de vacina. Vamos falar um pouquinho do que é o sistema imune, como é que as vacinas agem. Os órgãos constituintes do sistema imune são todos estes que estão colocados aqui. As adenoides, as amígdalas, os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, o timo, que é uma estrutura que no adulto praticamente não existe, mas na criança pequena é muito grande, o baço, as placas de Peyer que existem no intestino, formações celulares muito importantes da nossa defesa, o apêndice, que às vezes é retirado, os linfonodos, né, como, não apenas os axilares, mas também os inguinais, todos os nossos linfonodos, os vasos linfáticos e a medula espinhal. A resposta imune é um dos mecanismos mais importantes adaptativos do ser humano. Nós não sobreviveríamos em ambientes que fossem potencialmente lesivos se a gente não tivesse um sistema imune. É uma batalha que se processa contra a infecção e em duas frentes. Aquela chamada imunidade humoral, que é mediada por anticorpos, e a imunidade celular, que é mediada por células. Quais são os tipos de resposta do sistema imune? A resposta inespecífica é aquela imunidade natural. A gente nasce com ela e ela basicamente é formada pelas barreiras naturais, que são a pele, as mucosas, as secreções, a flora intestinal normal, os mecanismos ciliares de todo o nosso trato respiratório, o peristaltismo, os movimentos do intestino, e os processos inflamatórios, que são inatos do indivíduo. A fagocitose, a capacidade de algumas células chegarem próximos de micro-organismos e acabar com eles, citocinas, que são substâncias que são secretadas para poder dar conta daquilo que que é estranho ao nosso organismo e está dentro dele. A própria temperatura alta faz alguma coisa em relação ao processo inflamatório e ao extermínio de algumas bactérias, a febre, por exemplo. E a resposta específica, que é a nossa imunidade adquirida, essa pode ser através de dois mecanismos. Os anticorpos, que é aquilo que a gente deseja que se crie quando a gente dá uma vacina, e a resposta celular citotóxica, que as vacinas também desencadeiam, e ambas fazem com que a gente crie uma memória e algumas outras coisas que nós vamos ver especificamente. Então, como eu já falei, a imunidade natural é feita por toda a pele, a resistência aos micro-organismos, os polipeptídeos básicos, as lisozimas, o complemento, os linfócitos natural killer, uma série de substâncias que existem na nossa pele, no nosso organismo, nas nossas mucosas, para fazer frente às infecções de germes que chegam até nós, como estranhos e que funcionam como antígenos. A imunidade adquirida, então, é aquela que o organismo tem a habilidade de desenvolver uma imunidade extremamente poderosa e específica contra cada agente invasor. A imunidade adquirida é induzida por um sistema imune formado por anticorpos e linfócitos ativados. Num dos tipos básicos de imunidade adquirida, o organismo desenvolve anticorpos circulantes, que são as globulinas, que atacam os agentes invasores. Esses são produzidos por células tipo B, linfócitos B. E o segundo tipo de imunidade é alcançado através da formação de grandes quantidades de linfócitos ativados, que são designados especificamente para destruir o agente estranho. Essas células, depois de um primeiro contato em que uma memória imunológica é criada, depois essas células vão se destinar a produzir elementos e substâncias para destruir especificamente aquele micro-organismo específico contra o qual ela tem a memória ativada. Essa é a imunidade produzida pelas células T, os linfócitos T. Uma vez que a imunidade adquirida não ocorre até depois da primeira invasão por um organismo ou toxina, é claro que o organismo deve ter algum mecanismo para reconhecer a invasão inicial. Cada toxina ou tipo de organismo invasor quase sempre contém um ou mais compostos químicos específicos que são diferentes de todos os outros. Em geral, esses compostos são proteínas ou grandes polissacarídeos, que são outras substâncias, açúcares, e são eles que iniciam a imunidade adquirida.
Estas substâncias são chamadas de antígenos. Então, o antígeno é uma substância, geralmente proteína ou polissacarídeo, que entra, ou é produzida por um micro-organismo, ou é fornecida através de uma vacina, ou pode funcionar como algo que é não self do próprio organismo e vai funcionar como um organismo invasor que vai desencadear uma resposta no caso da imunidade adquirida ou da imunidade moral. Esse é o antígeno. O sistema imune tem algumas propriedades. As principais delas são essas. Ele é específico, ele reconhece e reage com a produção de anticorpos específicos contra determinado agente infeccioso. Ele é diverso, o sistema imunológico é capaz de reconhecer milhares de tipos de micro-organismos e desencadear contra cada um uma resposta específica. Ele é sensível, as células têm uma grande sensibilidade a substâncias estranhas. Mesmo uma pequena quantidade de antígeno pode desencadear uma intensa mobilização dos nossos mecanismos de defesa. E, além disso, a aquisição da memória. Uma vez que o sistema imunológico entra em contato com um agente infeccioso, ele pode desenvolver células capazes de reconhecê-lo, mesmo depois de várias décadas. Então, o sistema imune é aquilo que nos protege de tudo aquilo externo a nós que pode nos ferir ou nos causar dano. Então, é ele que permite a nossa sobrevivência. E quando nós estamos falando de imunização, estamos falando que vamos mexer com como é que a gente pode estimular esse sistema a produzir, de acordo com aquilo que a gente quiser, uma imunidade específica contra algumas doenças. Damos estímulos, antígenos, para que sejam produzidos anticorpos e imunidade celular. Esse é o princípio da imunização e da vacinação. Aqui tem só um esquema um pouco mais simples, mostrando que um organismo infeccioso entra numa célula chamada macrófago, que às vezes dá conta dela, às vezes não. O resto dos invasores serve de sinal para que as células T, os linfócitos T, ordenem as células B para iniciar a produção de anticorpo. A célula B, então, produz o anticorpo contra aquele organismo infeccioso que está marcado, e o fagócito, então, que é a célula que vai englobar e destruir esse anticorpo, esse micro-organismo, vai começar a agir. Vamos então fazer uma pausa, dar um intervalo para depois voltar ao tema. Bem, então nós estamos de volta com a aula, dando sequência ao nosso assunto sobre imunização ou vacinação nos indivíduos imunodeprimidos. Então, vamos falar um pouquinho de quem são esses indivíduos imunodeprimidos. A gente ouve falar muito isso hoje em dia, é uma palavra que a gente está às voltas com ela, por vários motivos. Primeiro, porque a mídia realmente coloca isso a todo momento, as vacinas, a imunização está muito presente, e os imunodeprimidos hoje são em número muito maior do que se a gente pensar há 100 anos atrás. Por quê? Porque o avanço da medicina fez com que hoje essas pessoas que são consideradas imunodeprimidas tenham uma vida muito mais prolongada e uma vida muito boa. Então, a demanda para tudo que se refere a imunodeprimidos é muito grande. E dentre as coisas mais importantes para os imunodeprimidos estão as vacinas, porque eles vão viver mais e melhor se eles forem imunizados de acordo com aquilo que eles possam receber. Então, quem são os imunodeprimidos e por que é que eles estão aumentando? Primeiro, existem imunodeficiências, quer dizer, deficiências do sistema imunológico. De tudo aquilo que a gente viu anteriormente, algumas partes de todo aquele complexo sistema podem não funcionar a contento. Isto pode acontecer de maneira congênita, de maneira também primária, o indivíduo nasceu assim ou ele se torna assim no início da sua vida por algum mecanismo intrínseco a ele que faça com que o seu sistema imunológico não funcione. E existem as imunodeficiências secundárias ou adquiridas, e aqui estão aquelas mais conhecidas da gente. Em primeiro lugar, a síndrome da imunodeficiência humana, que é a infecção pelo HIV, AIDS,
E as neoplasias, todos os tumores, eles causam, eles em si, os próprios tumores, as leucemias, os linfomas, especificamente aqueles de linhagem linfohematogênica, causam maior imunodepressão, mas todos os tumores podem causar imunodepressão e, além disso, o indivíduo que tem uma neoplasia necessita de um tratamento. E o próprio tratamento antineoplásico é uma fonte de imunossupressão. Quer dizer, a criança que tem uma LLA, ela tem uma leucemia, já a sua medula óssea, que é um dos componentes do sistema imunológico, não produz a contento as suas células de defesa, porque o seu sistema imune não está bom, porque a medula está tomada de blastos, por exemplo, que não funcionam como uma medula óssea normal, não produz as células de defesa. E, além disso, ela vai ser submetida a uma quimioterapia. E essa quimioterapia em si vai trazer danos muito grandes ao próprio sistema imunológico. Dentre todos nós que estamos habituados aos pacientes imunodeprimidos, as crianças em especial, e aquelas com leucemias e linfomas, sabemos que uma das primeiras coisas que acontece é uma diminuição do número de células brancas, dos leucócitos em geral, dos linfócitos e especificamente dos neutrófilos. Essa queda dos neutrófilos é muito deletéria para o sistema imunológico e para a resposta imune, porque é através dos neutrófilos que a primeira linha de defesa do sistema imunológico se dá. Eles vão lá e correm e começam a cercar todos os micro-organismos que podem ocorrer num organismo de um indivíduo doente. Nas crianças e nos adultos que têm doenças neoplásicas e em tratamento, essa primeira linha de defesa já está necessariamente bastante dificultada e muito agredida. Além das próprias neoplasias e da imunossupressão terapêutica em geral, existe hoje cada vez em número muito maior os transplantes, sejam eles de órgãos sólidos, sejam eles de medula óssea ou através das células de stem cell. Existem também os indivíduos que não têm baço porque ele foi necessário ser tirado por alguma doença hematológica ou porque por algum acidente ou alguma outra coisa foi necessária a retirada do baço. E existem outras doenças crônicas que também levam a imunodeficiências secundárias. Apenas por motivo de ser um pouco acadêmica, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho, mostrar quem são as imunodeficiências congênitas. Claro que talvez vocês tenham contato com crianças que têm essas patologias, mas elas não são muito frequentes, são muito menos raras que as imunodeficiências secundárias ou adquiridas. Apenas para que vocês saibam, existem vários tipos de imunodeficiências primárias. A mais grave é a imunodeficiência combinada severa, que é o SCID. As outras síndromes que estão aqui listadas, desde a telectasia, ataxia teleangiectasia, a gama-globulinemia ligada ao cromossoma X, deficiências específicas de atividade fagocitária, como a doença granulomatosa crônica e várias outras. Os déficits de complemento, que é um sistema específico que ocorre no organismo, o hipoesplenismo, os déficits específicos de algumas imunoglobulinas, de imunoglobulina A, das mucosas, muito frequente em criança, talvez a mais frequente e transitória, os déficits de subclasses da imunoglobulina G, que é responsável pela memória também imunológica, déficit de produção de anticorpos específicos contra algumas doenças ou contra algumas bactérias e as neutropenias crônicas. Vamos falar um pouquinho de como é a resposta imunológica no imunodeprimido, porque ela é muito diferente. Nós estamos falando em geral dos imunodeprimidos. A resposta imunológica ela é diminuída de forma variável. Depende do tipo de imunidade que é afetada, depende muito do estado geral do paciente, da experiência imunológica anterior à imunodepressão. É muito diferente um adulto que foi vacinado durante a sua vida, recebeu todas as vacinas, está em ótimo estado de saúde, de uma criança que adoeceu, que tem, por exemplo, um neuroblastoma ou que tem uma leucemia de novo, que tem 2 anos e ainda nem sequer acabou o seu esquema de imunização. A resposta dos imunodeprimidos pode ser nula, pode ser fraca, pode ser moderada, pode ser boa, dependendo desses fatores que eu citei e da qualidade do antígeno.
Varia muito também conforme o tipo de doença que está causando a imunodepressão e também com o tipo de vacina que for aplicada a resposta. É frequente, é muito frequente, o mais frequente é que a gente não consiga determinar com segurança quais são os melhores esquemas vacinais, quais são as melhores idades e quais são os melhores intervalos. Tudo que será dito aqui se apoia em alguns pressupostos, em vários trabalhos realizados, quer seja pela Academia Americana de Pediatria, quer seja pela inglesa, pelos padrões europeus, e aqui também nosso brasileiro do CVE, dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que criaram regras e estabeleceram alguns parâmetros. Mas a resposta é bastante variável e depende de tudo isso que eu falei. Por causa de tudo isso, é muito desejável que exista uma interação entre o médico que cuida da criança ou do adulto que está imunodeprimido e aquele serviço, ou o médico, e aquele centro de imunização que vai vacinar o indivíduo. Nesses centros de imunização, geralmente a maioria deles tem médico que é responsável, tem também enfermeiras, tem outros profissionais de saúde que podem conversar com o médico do paciente e ver qual é o melhor esquema, qual é a melhor forma de vacinar aquele paciente imunodeprimido. Vamos apresentar de novo apenas regras gerais. Algumas regras gerais de imunização em pacientes imunodeprimidos. Todas as vacinas que possam trazer algum benefício devem ser utilizadas, desde que elas sejam seguras. Então, isso significa um alerta, um pisca-vermelho em relação às vacinas vivas atenuadas. Porque só muito raramente você pode fornecer essas vacinas a pacientes imunodeprimidos. Geralmente em protocolos de pesquisa e certamente quando ele já tem um grau de imunodepressão muito pequeno. As vacinas inativadas, por outro lado, são absolutamente seguras, a grande maioria delas pode ser aplicada sem problemas. As crianças com imunodeficiência primária ou secundária, tendo em vista o risco de desenvolver doença pelo micro-organismo vacinal, não devem receber vacinas vivas. E aí vamos falar especificamente BCG, é a vacina viva, a Sabin, da poliomielite, a vacina oral, a MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola, a catapora ou a varicela, a febre amarela e a febre tifoide. Então, essas vacinas são proibidas para os indivíduos imunodeprimidos. Claro que cada caso vai ser estudado e não é durante toda a sua imunodepressão, mas somente depois que ele atinge um patamar de melhora na sua imunodepressão é que ele pode receber essas doenças, se for receber. Existem algumas exceções. Nós vamos ver cada uma delas. A resposta imunogênica após a vacinação é sempre imprevisível. O que justifica que, em algumas circunstâncias, além de dar a vacina, quando o risco é muito grande, a gente forneça também profilaxia pós-exposição. Por exemplo, contra sarampo ou contra tétano. Quer dizer, a gente forneça também, apesar do indivíduo ser vacinado, a gente fornece também a gama-globulina hiperimune, aquele anticorpo já preparado. Os níveis de anticorpos específicos são frequentemente difíceis de interpretar. Por isso é que não adianta a gente pedir, falar, bom, então se eu não sei se ele está imunizado ou não, vamos pedir uma sorologia para sarampo para saber se está funcionando a imunidade ou não. Podemos pedir, mas a leitura desse exame e a sua compreensão é muito difícil, não reflete exatamente o estado imunológico do indivíduo. Então, a gente não pede, não adianta. E uma coisa muito importante que eu vou falar repetidas vezes, os familiares e os prestadores de cuidados das crianças e dos indivíduos adultos imunodeprimidos devem ser submetidos a um leque alargado de vacinas, incluindo a catapora, a da gripe, com o objetivo de diminuir o mais possível o risco deles se tornarem fontes de contágio. Porque quando a gente fala em vacinação de imunodeprimidos, a gente fala dos pacientes, mas a gente não pode lembrar dos cuidadores, tanto os profissionais de saúde como aqueles que ficam com eles em casa. Imagine o risco de uma criança que tem uma LLA, que está em tratamento e que é exposta a 2 ou 3 irmãozinhos que tomam a vacina polio na campanha. Tem que ser orientado que os seus irmãos não podem tomar vacina contra a poliomielite oral, porque essa criança pode estar exposta a um risco indevido. Nós vamos falar sobre isso.
Vamos falar então sobre imunização em imunodeprimidos, algumas regras gerais e algumas particularidades. Imunodeficiências combinadas, aquele primeiro item lá, tanto da parte celular como da humoral, geralmente contraindicam o uso de qualquer vacina. Quando existe uma deficiência apenas da imunidade humoral, não existe nenhum benefício em se dar uma vacina, porque a vacina deseja a produção de anticorpo. Se o indivíduo não tem um mecanismo imunológico para produzir um anticorpo, não vai adiantar eu dar vacina para ele. Então, o melhor que eu tenho a fazer é dar para ele o anticorpo já pronto. Outras coisas importantes, pacientes que têm deficiências de complemento e que não têm baço, anatômico ou funcionalmente, podem ser muito beneficiados pelo uso de vacina contra germes capsulados, germes específicos que devem ser dados a esses pacientes. Com exceção dessas 3 regras, todos os outros casos devem ser estudados um a um. Então, não esquecer aquilo que eu já falei, que é vacinar aqueles que convivem habitualmente com o imunodeprimido, principalmente contra a poliomielite com a vacina Salk, nunca com a SEIB, contra a gripe, porque é muito frequente e pode ser devastador em indivíduos imunodeprimidos, permitiu o aparecimento de infecções bacterianas após a gripe, e contra a varicela. Antes de existir a imunização para a varicela e antes de haver uma medicação chamada aciclovir para a varicela, o risco de óbito em imunodeprimidos por varicela era altíssimo. Então, a varicela em si, a doença catapora, é uma doença muito grave no imunodeprimido. Por isso que ele precisa ser vacinado, como todas as crianças, para se ele tiver uma doença neoplásica, ele não ser pego de surpresa ou receber uma gama-globulina hiperimune, e todos aqueles que convivem com ele devem ser vacinados também. Talvez de toda essa aula, a coisa mais importante a se lembrar é isto. Não vamos apenas pensar nas pessoas doentes, vamos pensar que os cuidadores dessas pessoas também precisam ser imunizados. Agora, existem regras especiais para alguns tipos de imunodepressões. Para HIV e AIDS, existem regras específicas, se bem que, de uma maneira geral, todas as vacinas são permitidas, desde que o indivíduo não tenha um grau de depressão com CD4 muito baixa. Não é o objetivo desta aula, não vamos falar sobre isso neste momento. Os indivíduos que têm neoplasias ou imunossupressão terapêutica, têm regras especiais, vamos falar sobre elas. Aqueles que têm transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea ou de células-tronco, também vamos falar sobre eles. E aqueles outros que têm falta de baço, deficiências de complemento ou outras doenças crônicas que cursam com imunodepressão, sobre os quais também nós não vamos discorrer nesta aula. Então, em relação àqueles que têm doenças neoplásicas e imunossupressão terapêutica, de uma maneira geral, não podemos vacinar 2 semanas antes e até 3 meses depois do término da imunossupressão terapêutica. Isto se nós nos apoiarmos nos padrões da Academia Americana de Pediatria. Se nós pensarmos nos esquemas europeus, não bastam 3 meses após o término da imunossupressão, nós necessitamos 6 meses. E não se esquecer de que corticoide é uma das drogas que mais imunodeprime. Então, estão aqui colocados alguns critérios para considerar imunodeprimidos os pacientes que recebem corticoides. Tempo, tipo de corticoide e dose aplicada. Isso é uma receita de bolo, está apenas aqui para que vocês vejam. As vacinas inativadas, que é aquelas que são seguras, elas podem ser administradas durante a quimioterapia, desde que a situação clínica seja estável, isto é, na ausência de infecção ou de qualquer toxicidade de órgão ou de droga, à data da imunização e previsivelmente nas 3 semanas seguintes. Apesar da probabilidade da resposta imune ser subótima, em alguns casos atingem-se níveis de anticorpos protetores, o que pode ser importante se o risco de exposição for elevado. A variabilidade da situação de cada doente torna difícil elaborar uma recomendação definitiva. Então, basicamente é o seguinte: as vacinas inativadas podem ser dadas desde que existe uma situação clínica estável,
se saiba a data da imunização e que ele não vai receber quimioterapia nas próximas 3 semanas. E apesar da resposta imune no imunodeprimido ser muito menor do que no indivíduo normal, nós vamos dar assim mesmo, porque em alguns casos a gente tem a produção de anticorpos protetores que vão fazer muito bem, ser muito benéficos para o indivíduo. Aqui nesse quadrinho estão as vacinas indicadas na vigência de neoplasias e de imunossupressão terapêutica, quer dizer, de QT. Então, nós vamos começar da primeira, que se recebe ao nascer, até as posteriores, certo? Então, antes do tratamento tem esse esquema, durante o tratamento tem este outro, e para os contatos domiciliares e hospitalares, aqui estão elas. O que a gente tem que lembrar daqui? BCG, nem antes do tratamento, depois de feito o diagnóstico, nem durante o tratamento. Ela é uma vacina viva, atenuada, não deve ser dada. Vacina contra pólio oral, vacina Sabin, a mesma coisa. Não antes do tratamento, não durante o tratamento. Todas as demais são, antes do tratamento, podem ser dadas se os indivíduos forem suscetíveis. E, no caso da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, e no caso da varicela, não vamos dar durante o tratamento. Então, durante o tratamento, nenhuma vacina viva, nem a BCG, nem a pólio oral, a Sabin, nem a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, nem a varicela. Antes do tratamento, depois de feito o diagnóstico, não a BCG, não a pólio. Todas as outras, sim. E aqui estão os esquemas dos contatos. Vejam que a única importância é da vacina pólio oral, que não deve ser dada aos contatos domiciliares e hospitalares pela sua capacidade de disseminação no meio. Em relação à vacina pneumocócica e à vacina de hepatite A, também não é necessário aplicá-las nos contatos, e sim nos pacientes. Transplantes de órgãos sólidos. Quando possível, a gente deve vacinar o paciente até 14 dias antes do transplante, encurtando o esquema vacinal. É possível fazer isso. Um infectologista, alguém que cuida de um centro de imunização, consegue, diante de determinados pacientes e necessidades, encurtar alguns esquemas de vacinação, fornecendo 2 doses a cada 15 dias. É possível fazer isso, é desejável e se faz, para que tudo esteja pronto até 14 dias antes da cirurgia do transplante. Quando possível, vacinar o doador, desde que exista tempo hábil para ele receber a vacina e para ele fazer o processo imunológico. Lembrar que o paciente não pode estar recebendo nenhuma terapia imunossupressora quando for vacinado, com vacinas vivas. Aqui é a tabela parecida com aquela das vacinas indicadas nos transplantes de órgãos sólidos. Se vocês olharem bem, ela é absolutamente idêntica àquela. Não ao BCG, não a pólio oral, nem antes, nem durante nem após o transplante, não a tríplice viral, não a varicela após o transplante. As exceções é que após o transplante, após 2 anos após o transplante ou 12 meses após o transplante, é possível começar a vacinar, mas cada caso é analisado detalhadamente. Os contatos domiciliares, a mesma coisa, não em relação a pólio, não é necessário a hepatite A e sim para os indivíduos que vão ser transplantados. E aqui a gente colocou também uma coluna para os doadores, que devem ser imunizados contra todas as vacinas, se forem suscetíveis. Eles são normais. Agora vamos falar um pouquinho do tipo mais complicado de transplante, porque é aquele que produz uma depressão imune maior. Os transplantes de medula óssea, sejam eles halogênicos ou autólogos. Após um transplante de medula óssea, a capacidade e a velocidade de recuperação do sistema imune é influenciada por diversos fatores. Primeiro, pela patologia de base que provocou a necessidade do transplante. Se é uma LLA, se é uma LMA, diferente dos linfomas,
diferente do neuroblastoma, diferente de outras doenças que necessitam transplante de medula. O tipo de transplante, se ele é halogênico ou autólogo, quer dizer, autólogo do próprio indivíduo, halogênico com doador, é muito diferente a recuperação. O grau de compatibilidade do HLA, que é o sistema de histocompatibilidade, no transplante halogênico. Depleção de células T que é possível ocorrer, daquelas que fabricam a memória, né? Do estado do enxerto, da medula que você colocou, da célula-tronco que você colocou no indivíduo transplantado, do tempo passado desde o transplante, da existência de GVHD, graft versus host disease, doença enxerto versus hospedeiro, uma doença muito grave com a qual a gente não pode brincar, que ocorre após os transplantes, e a existência de terapêutica imunossupressora. Assume-se que todas as crianças transplantadas estejam em risco e realmente perdem os seus anticorpos protetores naturais ou pós-vacinais. Então, tudo aquilo que ela ganhou antes, ela vai fazer um transplante, a grande maioria ela vai perder. Então, nós temos que contar com isso. É provável que o estado imunológico após o transplante varie de criança para criança. O que se debate atualmente é se essa criança que recebeu uma medula de outro indivíduo, ela funciona como alguém que nunca foi vacinado, por exemplo, ou se ela vai ter algumas respostas da medula que ela recebeu do doador. Isso é uma questão interessantíssima, continua sendo discutida, não temos ainda a resposta. De um modo geral, todas as crianças submetidas a um transplante devem ser alvo de um programa de revacinação que inclui todas as vacinas do Plano Nacional de Imunizações, com exceção da BCG, que está contraindicada, e é claro que da polio oral. Só que isso tem prazos e tempos. Só se pode iniciar uma revacinação 12 meses após o transplante autólogo, 18 meses se ele for halogênico com HLA não idêntico, desde que estejam asseguradas as seguintes condições: que não exista evidência de GVHD, que a terapêutica tenha sido suspensa há mais de 6 meses e há mais de 12 meses para vacinas vivas. Não basta ter ocorrido o transplante há 2 anos. É preciso que a terapêutica imunossupressora que o indivíduo recebe após o transplante também esteja suspensa por 12 meses. E que a última administração de imunoglobulinas tenha sido dada há mais de 3 meses, aqueles anticorpos prontos. A vacina da varicela está restrita a protocolos de investigação e, de uma maneira geral, só depois de 24 meses do transplante halogênico. Tétano tem algumas coisas específicas e os contactantes, aquilo que a gente já falou. Então, somente para frisar, o transplantado perde a sua imunidade anterior, a revacinação deve se iniciar entre 1 e 2 anos após o transplante. Os pacientes devem ser revacinados com as vacinas do calendário normal, de acordo com a sua idade, exceto o BCG e a Sabin. Devem receber as vacinas especiais contra pneumococo, meningococo, influenza, hemófilos, hepatite A, varicela. Não há consenso sobre o número de doses e intervalos, nem sobre o intervalo entre o transplante e o início da vacinação. Lembra que eu falei para vocês que tudo são regras que cada um dos locais que trata desses indivíduos e das grandes academias de pediatria que cuidam de adultos também, vai criando as suas regras. Deve-se aguardar uma boa reconstituição do sistema imune para iniciar qualquer vacinação. Aqui o esquema pós-transplante de medula óssea com as doses. Alguns locais indicam doses dobradas da vacina de hepatite B, provavelmente é preciso mesmo, a gente vai testando se o indivíduo fica imunizado ou não. As outras doses de tríplice, que sempre é a celular nos indivíduos transplantados, da meningo conjugada, da pneumo 7-valente e 10-valente, nos menores de 6 anos, e nos maiores de 2 anos, a pneumo 23. A gripe anual e a varicela, com aquelas recomendações que a gente já falou, 2 anos após o transplante halogênico, e ainda assim com ressalvas e em protocolos de pesquisa. Além da imunização ativa, a gente pode falar da imunização passiva, que a gente fornece os anticorpos para eles. O paciente com imunodepressão, mesmo que tenha sido vacinado, como eu falei, deve receber imunoglobulina hiperimune quando ele correr algum risco. Quais elas são? A imunoglobulina hiperimune contra hepatite B, contra a varicela zoster,
contra tétano e contra a raiva, se for necessário. No entanto, a gente deve considerar a urgência da aplicação, considerando-se que o maior problema dessas gama-globulinas, dessas imunoglobulinas hiperimunes, é que elas duram muito pouco. Então, é preciso saber exatamente quando é que a gente vai dar e para quem a gente vai dar. Nós vamos fazer mais um intervalo, dar uma pausa, e depois nós voltaremos com a última parte desta aula, que vai ser uma revisão de cada uma das vacinas e como elas agem nos imunodeprimidos. Então, agora nós vamos rever o que a gente falou até agora, só que de uma outra perspectiva. Nós vamos falar a partir de cada vacina, somente para fixar bastante alguns conceitos. Este quadrinho é muito importante porque aqui estão colocadas as precauções e as contraindicações gerais para aplicar qualquer vacina. Sempre existe dúvida em relação a isso. Todo mundo leva uma criança para vacinar e aí está com febre, e aí está resfriado. Será que deve? Será que posso levar para vacinar ou não? Se é indivíduo imunodeprimido, maior ainda a restrição. Então, vamos ver quais são as contraindicações formais e as precauções que se deve ter em relação à aplicação de vacinas. A primeira coisa, presença de doença aguda febril contraindica qualquer vacinação. Doença aguda febril, quer dizer, não basta estar resfriado, é preciso estar resfriado e com febre. Se você estiver com um resfriado, com uma gripe, com febre, você não pode ser vacinado. Se você tem uma doença aguda e está com febre, nem mesmo que não seja um resfriado, pode ser uma gastroenterocolites, pode ser qualquer outra coisa, a presença de febre contraindica a vacinação. Por quê? Porque a maior parte das vacinas pode produzir como efeito colateral um pouco de febre. E se você já está com febre, quando você aplica a vacina, você fica sem saber quando a sua febre aumenta, por exemplo, se isso foi por causa da vacina ou foi por causa da sua própria doença. Então, é inconveniente, não é correto, não se deve aplicar vacina em indivíduos que tenham febre. Então, doença aguda febril é contraindicação de vacina. Espera melhorar, depois vai fazer a vacina. Vacinas vivas atenuadas, aquelas perigosas, de uma maneira geral, não devem ser administradas durante a gravidez, a menos que o risco seja maior que o benefício para o feto. Temos sempre que pensar que tem um serzinho em desenvolvimento ali. Então, é possível que uma vacina produza algum dano no feto. Então, de uma maneira geral, a gente não vacina, a menos que em alguns casos especiais você precise vacinar uma gestante no final de gravidez contra algumas doenças, ou uma gestante que é inadvertidamente vacinada porque não sabia que estava grávida, mas de uma maneira geral, a gente não vacina gestante. Espera nascer o nenê, depois se faz as vacinas. Nenhuma vacina deve ser administrada a indivíduos que tenham apresentado reações locais ou sistêmicas a uma dose anterior a um componente de vacina. É possível fazer isso? É claro que é. Dentro de um hospital, sob supervisão de um médico, você pode aplicar algumas vacinas, mesmo que o indivíduo já tenha tido uma reação anterior. Mas a mesma vacina. Mas são casos raros, cada caso é estudado diferentemente e em alguns locais específicos, somente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais ou em clínicas de vacinação que funcionam dentro de hospitais. Então, de uma maneira geral, nenhuma vacina deve ser dada a quem já teve uma reação anterior àquela mesma vacina, uma dose anterior. Outra regra, se for preciso a aplicação de mais de uma vacina viva atenuada, mais de uma viva atenuada, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola e catapora, você precisa dar um intervalo de 3 semanas entre as duas ou você aplica as duas no mesmo dia. Fala, nossa, mas meu filho foi vacinado contra sarampo, cachumba e rubéola e catapora. Foi. No mesmo dia pode ser. Se você fez apenas uma, para você dar a outra, você tem que esperar pelo menos 3 semanas. E quando é concomitantemente, sempre em grupos musculares diferentes.
numa perninha, noutra perninha, num braço e no outro braço. De uma maneira geral, vacinas vivas atenuadas não devem ser administradas a pacientes que recebem altas doses de corticoides ou outras drogas imunossupressoras, pacientes em radioterapia ou aqueles portadores de leucemias, linfomas e imunodeficiências congênitas. Como isto é uma regra geral que está em todas as clínicas de vacinação, aqui está colocado exatamente o objetivo de toda esta aula, apenas colocado como uma regra geral da vacinação. E pacientes com infecção pelo HIV, que tem um grau de imunidade muito pequeno, que tem alterações imunológicas graves, não devem receber as vacinas vivas, como os imunodeprimidos em geral. Vamos pegar cada uma. Então, a vacina contra a polio inativada. A vacina Salk, aquela que é contra a poliomielite, não é a gotinha, é a vacina intramuscular. Crianças com imunodeficiência, congênita ou adquirida, não vacinadas ou que receberam esquema completo de vacinação contra a poliomielite, devem ser vacinadas com a Salk. Crianças que estejam em contato domiciliar com pessoa imunodeficiente e suscetível e que necessitem receber vacina contra a poliomielite, devem receber a Salk. Transplantados de medula óssea devem receber a Salk. Única e exclusivamente a Salk, nunca a Sabin. Prematuros, enquanto na UTI neonatal, recebem a Salk. História de paralisia após alguma dose anterior da Sabin. A vacina conjugada contra o pneumococo 7-valente e 10-valente. Antigamente, essa vacina não existia no Plano Nacional de Imunização, não era fornecida pelos serviços públicos, somente pelas clínicas. E a vacina que a gente dispunha era a vacina pneumococo 7-valente ou a Prevenar. Hoje, a partir de a partir do início deste ano, já contamos com a vacina contra o pneumococo 10-valente. O que quer dizer 7-valente e 10-valente? Quer dizer que dos vários tipos de pneumococo, das 90 subtipos de pneumococo que existem, essas vacinas protegem contra 7, a Prevenar, e contra 10, a Synflorix. Por quê? Porque só se conseguiu colocar estes sorotipos do pneumococo na vacina. Porém, estes são aqueles mais importantes, os mais agressivos e os que mais ocorrem. Então, elas são vacinas muito boas e fundamentais para imunizar a população. Foi um grande ganho ter sido colocada a vacina 10-valente no nosso Plano Nacional de Imunizações e nos nossos centros de saúde. Então, quem deve receber a vacina contra o pneumococo? Crianças menores de 2 anos, basicamente imunocompetentes, mas que tenham doenças pulmonares ou cardiovasculares crônicas graves, insuficiência renal, síndrome nefrótica, diabetes, cirrose hepática ou fístula licórica. Hoje em dia todos podem tomar, antigamente não, mas estas são as crianças que devem receber de forma prioritária essa vacina. E crianças menores de 2 anos com imunodeficiência congênita ou adquirida, inclusive as HIV positivas. E aqueles expostos, os filhos de mãe HIV positiva, até os 18 meses de idade. Hoje damos para todos a partir dos 2 meses de idade, mas estes são os prioritários. E as crianças transplantadas de medula óssea. Necessário, fundamental, tomar a vacina contra o pneumococo. Não esquecer que em indivíduos imunodeprimidos, especialmente os transplantados e aqueles com neoplasias de linhagem linfematogênica, leucemias e linfomas, que têm esquemas terapêuticos bastante agressivos, depois do transplante ou depois da quimioterapia, ou depois da imunização com a vacina contra o pneumococo, é necessário fazer a pneumocócica 23-valente. Esta só pode ser dada em indivíduos após os 2 anos de idade. E ela tem uma característica, ela é polissacarídica, ela não é conjugada, então a imunidade que ela garante tem um tempo de duração curto, você tem que ficar revacinando a cada 5 anos. Mas ela protege contra 23 tipos do pneumococo. Então, a vacina contra o pneumococo 23-valente. As crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos com as doenças crônicas, que a gente já citou, as crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos que têm asplenia, planejamento de esplenectomia eletiva, hemoglobinopatias, imunodeficiência congênita ou adquirida, inclusive HIV
sintomático ou assintomático, crianças maiores de 2 anos, adolescentes e adultos transplantados de medula óssea. A vacina contra o hemófilos. Existem 3 grandes vilões, que são as grandes causas de meningite nas crianças em geral e nos adultos também. O pneumococo, o hemófilos e o meningococo. Contra o pneumococo existe a vacina que está agora no calendário vacinal. Contra o hemófilos já existe há vários anos a vacina contra o hemófilos influenza no nosso calendário e isso fez com que caísse barbaramente a incidência de meningites por hemófilos, que eram as mais prevalentes na nossa população de crianças menores de 2 anos. Então, esta vacina também é fundamental. Crianças com mais de 12 meses e menores de 5 anos com doenças crônicas, receber hemófilos. Crianças com mais de 12 meses e menores de 18 anos com imunodeficiência, revacinar contra o hemófilos, verificar ou vacinar. Transplantados de medula óssea de qualquer idade, vacinar contra o hemófilos. Crianças com mais de 2 meses e menores de 18 anos antes de esplenectomia, vacinar. Crianças menores de 12 meses com indicação da tríplice acelular, devem se vacinar também contra o hemófilos. Crianças com mais de 12 meses ou menores de 18 anos que tenham asplenia, sem baço e hemoglobinopatias. E todos os imunodeprimidos. Vacinar contra o hemófilos, não tem contraindicação. A tríplice acelular. A vacina que existe no posto de saúde é a vacina tríplice comum, que não é acelular. Ela causa muitas reações adversas, principalmente dores locais, febre, mal-estar e algumas outras reações adversas mais graves. Episódios hipotônicos hiporresponsivo, convulsões febris e afebris e encefalopatias e anafilaxias graves. Então, para essas pessoas que tiveram esses eventos adversos depois de uma vacina tríplice, ou que estejam antes e após quimioterapia, ou indivíduos imunodeprimidos de acordo com aquilo que a gente já definiu, devem receber a tríplice acelular e não a tríplice comum. Após o transplante de medula, também devemos fazer a tríplice acelular, que é praticamente arreatogênica e não causa esses outros eventos adversos que podem ocorrer com a tríplice comum. Como é que a gente vai garantir que isso aconteça? Porque no posto de saúde só existe a tríplice comum, encaminhando esses pacientes imunodeprimidos aos centros de referência de imunobiológicos especiais, que têm todas essas vacinas e aplica em todos os indivíduos imunodeprimidos. Vacina contra hepatite B. Não esquecer dos comunicantes domiciliares, portadores do antígeno ou doente com hepatite B aguda ou crônica. Vacina contra hepatite. Os imunodeprimidos, os transplantados, todos os transplantes, é muito importante vacinar contra hepatite B. Os pacientes que fazem hemodiálise e os renais crônicos, aqueles que têm risco de transfusões múltiplas por causa de doença hematológica, os doadores regulares de sangue, os comunicantes sexuais recentes de portadores de hepatite B, vítimas de violência sexual suscetíveis ou presumidamente suscetíveis, e acidentes, e aqueles que sofrem acidentes percutâneos com material contaminado ou suspeito. Aqui, isso é no geral. No nosso tema, todos os imunodeprimidos, todos os transplantados. A vacina contra hepatite é fundamental. E existe uma queda brutal da incidência de hepatite B em São Paulo, desde que se iniciou a vacinação na maternidade. A criança sai da maternidade hoje com a vacina contra o BCG e a primeira dose contra a hepatite B. E é disponível em todos os centros de saúde. Contra a hepatite A. Grande parte das pessoas não se vacina contra a hepatite A. Quem deve se vacinar? Os hepatopatas crônicos, que sejam suscetíveis, os portadores de hepatite C, que podem estar suscetíveis à hepatite A, e aqui no nosso grupinho, os transplantados de medula óssea e os doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea. Não esquecer, porque isso aqui é muito importante. Ele não pode ter hepatite A. Então, ele tem que ser vacinado contra hepatite A para ser doador de órgão sólido ou de medula. E a mais terrível das vacinas, naquilo que tange aos imunodeprimidos, porque ela apesar de ser uma vacina fantástica, que imuniza muito bem, ela tem algumas contraindicações bem importantes. Claro que os imunocompetentes suscetíveis
devem ser vacinados. Mas os imunocompetentes suscetíveis que estejam internados em contato hospitalar com paciente com varicela devem ser vacinados para não ter a doença. É possível fazer isso. Dá tempo. Tem um caso índice no hospital, dá tempo de vacinar e prevenir para que aquela criança que teve em contato não tenha doença. Imunocompetentes suscetíveis que vão se internar em enfermaria isolada por contato com varicela. Também é possível. Isolou uma enfermaria porque teve um caso com varicela, você pode internar um indivíduo ali, desde que você dê a ele a vacina contra a varicela. As pessoas que convivem com pacientes imunodeprimidos de qualquer etiologia, qualquer. Nós, indivíduos adultos que cuidamos de crianças ou que cuidamos de outros adultos que estão doentes, precisamos estar vacinados ou conhecer o nosso estado sorológico contra a varicela. Se não estivermos imunizados, vamos tomar a vacina. É um risco que a gente pode prevenir e não deixar acontecer a uma paciente que a gente cuida que é imunodeprimido. Todos os transplantados de órgãos sólidos e os transplantados de medula óssea, desde que respeitadas todos aqueles itens que nós já falamos aqui, discorremos aqui. Os doadores de medula óssea, todos têm que ser vacinados contra a varicela. E os pacientes com leucemia, linfoma ou câncer, em fase de remissão e sem imunossupressão atual ou em fase de pré-tratamento. Fundamental. Pacientes com HIV/AIDS menores de 13 anos, se for indicado, e usuários crônicos de ácido acetil salicílico por doenças reumatológicas, por exemplo, ou por doenças cardiológicas, porque a varicela em indivíduo que use cronicamente ácido acetil salicílico pode determinar algumas patologias que não é interessante ter. A vacina contra a influenza. Então, influenza é a gripe. Existe hoje uma mística em relação à vacina contra a gripe e falando demais por causa do H1N1 e também deve dar, não deve dar vacina. A vacina contra a gripe dá doença, eu tomo a vacina e depois fico imediatamente gripado. Isso é impossível. Também outra coisa que não se pode esquecer dessa aula, se ficar isso também já ficou bom. As vacinas contra a gripe, sejam elas contra o H1N1 ou contra a gripe sazonal, são vacinas produzidas a partir de subunidades. Então, é um vírus morto e fragmentado. É um pedacinho de vírus. Então, é impossível que uma vacina contra a gripe ou contra o H1N1 dê doença gripe ou H1N1. É impossível. O que acontece é que às vezes as pessoas já estão incubando uma gripe, tomam a vacina e depois ficam doentes. Ou a própria vacina pode dar alguns efeitos colaterais. Dor local, dor no corpo, uma febrezinha, mas são muito pouco reatogênicas. No geral, causam poucos eventos adversos, são bastante seguras e são altamente imunogênicas. Então, deve-se tomar vacina contra a influenza, aqueles que têm indicação, da gripe sazonal e do H1N1, nos grupos que foram destinados. Então, quem que vai vacinar contra a influenza? Adultos e crianças com doenças crônicas. Aqueles que têm imunodeficiência congênita ou adquirida, é o nosso grupo. Os transplantados e doadores de órgãos sólidos e medula óssea. Todos eles devem tomar. Ela é segura? É segura. Paciente em processo de transplante, paciente em quimioterapia, vai tomar vacina contra a gripe e vai tomar contra o H1N1. Todos os profissionais de saúde e os familiares que estejam em contato com os pacientes mencionados acima. Então, se na sua família tem alguém que está tratando, está fazendo quimioterapia, você tem indicação de tomar vacina contra a gripe e contra o H1N1. As asplenias e as doenças relacionadas. E contra o H1N1? Todas as crianças e adultos imunodeprimidos, e aqui no Brasil foram definidas algumas faixas etárias. Crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, adultos entre 18 anos e 39 anos de idade, adultos acima de 60 anos de idade e indivíduos de todas as outras faixas etárias, desde que portadores de comorbidades. Cardiopatas, nefropatas, os pneumopatas, obesos mórbidos, hipertensos, hepatopatas. Isso a gente sabe que esteve na mídia aí o tempo todo, mas por favor não tenham medo da vacina contra o H1N1 e contra a gripe. Elas são absolutamente seguras, não dão doença nenhuma e são altamente imunogênicas. É importante recebê-las. E o terceiro vilão, então o hemófilos, o pneumococo, o terceiro vilão das meningites e das grandes infecções graves das crianças pequenas, o terceiro é o meningococo. Desse todo mundo tem medo.
Existem vários tipos de meningococo. O único tipo, sorotipo do meningococo, contra o qual a gente tem uma vacina muito eficaz e muito boa, é o meningococo tipo C. Felizmente, é este meningococo que tem o maior número de casos aqui no nosso meio, especialmente em São Paulo. Então, é uma vacina que está disponível, embora não esteja no nosso calendário vacinal. Ela não é disponível no centro de saúde, somente em clínicas particulares. Quem puder recebê-la, deve receber. E nós esperamos que em breve essa vacina também já participe do calendário vacinal. Todos os imunodeprimidos devem receber vacina conjugada contra o meningococo C, especificamente os transplantados de medula óssea, que são os imunodeprimidos mais graves. E todas as crianças que são portadores de asplenia, hemoglobinopatia, deficiências do complemento. Lembram-se que lá, em algum momento, falava dos germes capsulados. Aqui, os asplênicos têm uma sensibilidade muito específica contra o meningococo, maior que dos outros, e devem recebê-la. E falar um pouquinho só sobre a vacina da raiva, que não é uma vacina que se possa utilizar no calendário vacinal comum. Ela é uma vacina apenas para quem teve contato e precisa recebê-la. Existe tempo hábil para imunizar. Ela é a única vacina disponível para uso humano no país e é vacina só para exposição nos profissionais com atividades de risco que trabalham com animais. Não é para o nosso grupo de pessoas. E falar um pouquinho da imunidade, é o último, sobre a imunidade que você vai fornecer com anticorpo pronto. De todas as imunoglobulinas humanas, a imunoglobulina contra a varicela zoster é a mais importante. Todos os comunicantes de varicela que sejam suscetíveis devem recebê-la. Principalmente crianças e adultos imunodeprimidos, gestantes, recém-nascidos prematuros, que tenham mais do que 28 semanas, cuja mãe não teve varicela. E recém-nascidos com menos de 28 semanas, independentemente da história materna de varicela. Tem menos de 28 semanas, já deve receber. Se tiver mais, só se a mãe não teve varicela. E recém-nascidos de mães nos quais a varicela ou a catapora surgiu nos últimos 5 dias de gestação ou nos primeiros 2 dias após o parto. É quando é mais grave para o bebê. E falar uma palavra, a última palavra, sobre o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, embora uma parte destas vacinas que aqui foram listadas não existam na rede pública para serem aplicadas em toda a população, elas existem disponíveis no Sistema Público de Saúde, nestes locais, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Existem em todos os estados, em São Paulo existem vários locais. Eu, particularmente, conheço o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas, é um dos maiores. É possível ir até lá e ser imunizado contra tudo aquilo que nós falamos aqui, de todas as maneiras, da maneira mais correta possível. Existem as capitais dos estados e algumas cidades do interior. Em São Paulo tem vários. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Abrale para dar essa aula e ficar aqui à disposição. Está aqui o meu e-mail, atendo com prazer qualquer solicitação de vocês. Muito obrigada.